Boa noite, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos alegres e felizes por estarmos juntos nesse culto de adoração ao Senhor e de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Num ano extremamente difícil e diferente, nós podemos chegar até aqui, olhar para trás e dizer muito obrigado, Senhor. Por isso é que nós vamos adorar a esse Deus maravilhoso. E adorar a Deus também é ouvir a sua voz, ouvir a palavra de Deus. E nesse momento eu convido você, meu irmão e minha irmã, a pensarmos um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite, no texto do Salmo de número 116. Salmo de número 116. São apenas 19 versículos. Nós vamos ler o Salmo de número 116. Um salmo de ações de graças, como é oportuno nessa data tão especial. Salmo 116. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor amado Deus e Pai, graças te rendemos por esse momento que estamos na tua casa, rendendo o culto que te é devido. E te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas uma grande bênção que temos, ó Pai, é ouvirmos a Tua voz. É a Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos corrige, que nos acalenta. É a Tua palavra, ó Deus, que faz queimar o nosso coração, ardendo, ó Deus, em amor ao Senhor. Por isso, Pai, pedimos que agora Tu fales aos nossos corações nesse momento. Que a Tua palavra seja viva em nós, porque o Senhor é digno, ó Deus, de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Hoje é o Dia Internacional de Ação de Graças. E esse dia remonta
a história ao ano de 1621, quando alguns colonos ingleses que chegaram à Nova Inglaterra no ano anterior, depois de uma boa e farta colheita, se reuniram para dar graças a Deus. O ano que eles chegaram foi um ano difícil. 1620, dizem os historiadores, na época que eles chegaram, fugindo de uma perseguição severa na Inglaterra, perseguição religiosa mesmo. Eles chegaram aos Estados Unidos bem no inverno, em um inverno rigorosíssimo. E ali eles passaram frio e passaram fome, porque não havia condições de plantar naquela época. Eles tinham ali grandes dificuldades. Muitos ficaram doentes. Alguns não chegaram a viver. Mas, no ano seguinte, com a ajuda dos nativos ali da região do norte dos Estados Unidos, que bondosamente os ajudaram, eles conseguiram plantar e tiveram uma colheita farta. E então, mais ou menos nessa época, em novembro, eles resolveram dar graças a Deus, porque não apenas eles tinham sobrevivido à perseguição religiosa, também tinham sobrevivido a todas as agruras do ano anterior e tinham conquistado uma grande e farta colheita. Então eles chamaram aqueles índios e ali por 3 dias celebraram a Deus, agradecendo por todas as bênçãos do Senhor naqueles dias. E esse feriado, esse momento foi se espalhando por todos os Estados Unidos, e em 1863, Abraham Lincoln decretou o feriado nacional, na quarta quinta-feira do mês de novembro, exatamente como hoje. E assim foi se espalhando pelo mundo essa ideia de, nesta data, darmos graças pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. E pensemos nós, esse ano, apesar de todas as agonias e tristezas que nós tivemos, não é bom a gente estar aqui para dar graças a Deus? Não é importante a gente ver isso, como Deus nos abençoou ao longo desse ano, tão difícil, tão diferente? Por isso é que é importante que nós pensemos como o salmista: que eu darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O Salmo 116 mostra-nos uma situação de alguém que passou por um momento difícil na vida. Ele teve um encontro muito próximo com a morte. Nós vemos aqui, no versículo 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Esse salmo é o salmo de alguém que mostra que passou graves dificuldades, até o ponto de se desesperar pela própria vida. Mas não é um salmo de tristeza, não é um salmo de lamúria, é um salmo de gratidão, porque no meio dessa situação tão desastrosa, ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve e o livra da morte. Versículo 1 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Esse salmo
começa dizendo do sentimento de amor e gratidão a Deus, porque Deus ouviu a voz do salmista nesse momento tão triste, tão difícil da vida dele. Quando ele fala do laço da morte, quando ele fala da angústia do inferno, no versículo 4, ele volta novamente à sua confissão de fé e diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. E no versículo 8, ele vai confirmar isso. Quando ele pede que Deus livre a sua alma, ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Diante de toda essa situação em que o salmista passou, e vendo a intervenção poderosa de Deus, vendo as bênçãos de Deus na sua vida, ele faz esse questionamento, queridos, que é muito apropriado. Diante de uma circunstância dessa, o que eu vou dar ao Senhor? Todos os benefícios que Deus me tem dado, Ele tem me preservado a vida, Ele tem sido compassivo comigo, Ele tem livrado a minha alma da morte. O que eu posso dar para Ele? E essa é uma reflexão que nós precisamos também fazer. O que nós podemos dar ao Senhor? É interessante, queridos, que esse questionamento do salmista faz sentido, porque a dúvida dele não é inapropriada. Porque pensemos nós, o que nós temos a dar ao Senhor? Que mérito temos para oferecer ao Senhor? Essa é a questão que o salmista quer colocar. Ele reconhecia a sua pequenez. Ele sabia das suas fraquezas e impossibilidades. E ele diz: o que eu vou dar para Deus? É interessante que a resposta dele não se encontra ou não está nas coisas materiais. Porque o que nós podemos materialmente entregar ao Senhor? Talvez algumas pessoas pudessem dizer, a resposta seria: bom, eu vou dar todo o meu dinheiro para Deus e isso vai agradar ao Senhor. Será que Deus, o dono da prata e do ouro, precisa disso? Ou, quem sabe alguém poderia dizer: bom, ele poderia dar centenas e milhares de animais para o holocausto, para o sacrifício. Será que isso agradaria a Deus? Será que isso realmente recompensaria tudo? Talvez a gente precise lembrar da palavra do Senhor lá em Isaías, quando diz que, no capítulo 40, será que todos os bezerros, todos os animais que vivem na terra realmente satisfariam o Senhor? E a resposta é não. É não. Por isso, é que ele, reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo a sua nulidade, ele oferece ao Senhor a sua adoração. A sua adoração. O reconhecimento do seu coração do benefício de Deus
leva o salmista a adorar ao Senhor, a estar levando ao Senhor os elementos de uma adoração verdadeira. Por isso, queridos, é que nós encontramos nesse salmo a essência de uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão, ela está centrada na adoração ao Senhor. Queridos, nós precisamos lembrar o que nos ensinam os catecismos, e a tão famosa primeira questão do catecismo, né, a primeira pergunta do catecismo, nos vem à mente nessa hora. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Se não o que mesmo? Aí eu esqueci. Quem pode me ajudar? Glorificar a Deus, gozá-lo. Obrigado, meu irmão, me fez lembrar disso. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim principal. É para isso que nós existimos. Então, o que Deus espera de um coração agradecido, da essência de ação de graças, é que nós, queridos, adoremos a Deus. Que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor. E ele então nos mostra alguns elementos desta vida de gratidão a Deus que resulta na adoração. Ele diz aqui, no versículo 13, respondendo ao versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É interessante, ele usa a expressão para responder a essa questão: eu vou tomar o cálice da salvação. Ora, o cálice na Escritura Sagrada, em muitas vezes, é sinal de condenação. O cálice da ira de Deus é derramado. Se você for ver ali no Apocalipse, as taças, né, derramadas são de condenação. Em muitos lugares da Escritura Sagrada, a ira de Deus é comparada a uma taça que se enche e que derrama da ira de Deus. Mas nesse contexto aqui, o cálice não representa a ira de Deus, muito pelo contrário. Representa a bondade de Deus e a sua salvação. Alguns estudiosos acham que estava na cabeça do salmista, quando ele fala do cálice da salvação, a dedicação ao Senhor por meio de um instrumento de adoração chamado oblação, onde se pegava um pouco de vinho, né, registrado lá em Números 15, versículo 10, você pegava um pouco de vinho e derramava no cordeiro como sinal da sua dedicação ao Senhor. Alguns acham que significa isso. Outros pensam que, como o Salmo 116 está entre aqueles salmos que lembram a saída do povo de Israel do Egito, os salmos de aleluia, que lembram a redenção de Deus do Egito, e que dentre as inúmeras maneiras de adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estava a ideia de você pegar uma taça de vinho e dedicá-la ao Senhor.
como o sangue do Cordeiro derramado lá no sacrifício, você tomava ali o cálice da redenção. Seja uma interpretação ou outra, elas nos levam a um mesmo caminho. O caminho da salvação de Deus pela morte de um substituto. Seja na oblação ou seja na Páscoa, alguém, um animal, ele morre em nosso lugar. E isso, queridos, é imagem daquilo que Deus verdadeiramente fez. Não mais usando um animal, não mais usando um cordeiro, mas sim uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma visão profética do salmista, mostrando que o sangue de Cristo deveria ser derramado para a nossa salvação. E nós, quando adoramos a Deus, devemos adorá-lo pela salvação em Cristo Jesus e sermos em Cristo Jesus conduzidos a nos prostrarmos diante de Deus. A nossa adoração, queridos, só faz sentido pela morte de Jesus Cristo. Nenhum de nós será aceito diante de Deus se não trouxer o cálice da salvação com o sangue de Jesus Cristo. A nossa adoração só é aceita por causa da morte de Jesus. E nós precisamos, então, queridos, colocar a nossa fé em Cristo Jesus. O próprio salmista, na sua aflição, no momento difícil, ele diz: eu cria, versículo 10, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu acreditava, mesmo na aflição. A fé é o elemento necessário na adoração a Deus. A fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. É por meio dele que nós nos achegamos até Deus. Somente por meio de Jesus. Não há outro caminho senão Jesus. Não há outra verdade senão Jesus. Não há outra vida senão em Jesus Cristo. Não adianta queremos adorar a Deus sem sermos salvos em Jesus Cristo. Deus aceita a adoração daqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo. Por isso que o salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Nessa hora nós precisamos reafirmar a nossa fé em Jesus. Nós precisamos firmar em Cristo Jesus. Porque, como diz Paulo lá em Romanos, que aquele que com sua boca confessa Jesus como Senhor e o seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós precisamos proferir a nossa salvação, a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Ele é que faz sentido a nossa adoração. Não adianta, como já disse, o nosso coração querer agradar a Deus, querer render graças ao Senhor, sem
Jesus está no nosso coração. Tomarei o cálice da salvação. E ele continua na mesma ideia, dizendo: e invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. É interessante que a expressão invocar o nome do Senhor, ela sempre está ligada a atos de culto. Você vai ver várias vezes no Antigo Testamento, especialmente no livro de Gênesis, expressões assim: e Abraão construiu ali um altar e ali invocou o nome do Senhor. A ideia de invocar o nome do Senhor é a ideia de que Abraão estava buscando a adoração do Senhor. Porque as nações circunvizinhas, aqueles que estavam ao lado dele ou ao seu redor, invocavam outros nomes. Talvez o mais conhecido deles seja Baal, o deus da tempestade, o deus da fertilidade. E muitos invocavam outros nomes para adorar, mas nós somos chamados a adorar única e exclusivamente ao Senhor. Somente a Deus é que nós devemos prestar culto. É o que disse Jesus respondendo a Satanás. Porque, queridos, muitos infelizmente falam em Deus. Muitos dizem que amam ao Senhor, mas invocam outros nomes para adoração a Deus. Vejam, queridos, que ele diz nos versículos 1 e 2: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A invocação aqui está ligada à oração. Ele faz um paralelo entre a oração e a invocação. A adoração a Deus está junto com a oração. A oração faz parte da adoração a Deus. E a Bíblia nos ensina que a nossa oração deve ser feita apenas e tão somente em nome de Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqueles que tentam invocar a Deus usando qualquer outro nome, na verdade estão blasfemando contra Deus e sendo idólatras. Porque a oração é adoração ao Senhor. Oração é adoração. Se alguém invoca a Deus e não for em nome de Jesus, Deus não aceita a sua adoração. Porque não existe, nem nos céus e nem na terra, nenhum outro nome que importa que nós sejamos salvos. Somente Jesus. Então, como salmista, a gente deve dizer: invocá-lo-ei enquanto eu viver. A nossa disposição é de estar constantemente adorando ao Senhor. Veja que o salmista fala assim, mesmo quando passava por momentos difíceis. Deus
ouviu a sua oração, mas ele passou por um momento difícil. E mesmo naquele momento difícil, ele não deixou de buscar e adorar a Deus. Nós precisamos estar cientes disso, porque muitas vezes nós somente buscamos a Deus quando as coisas vão bem. Está indo tudo muito bem, então vou buscar a Deus. Mas é muitas vezes nas horas mais difíceis da vida que a gente vê a mão poderosa de Deus agindo ao nosso favor. É muitas vezes quando a gente vê o mar vermelho à frente e nas costas vê o exército poderoso de Faraó, é onde a gente pensa assim: se eu for para frente eu vou me afogar, se eu for para trás eu vou morrer na espada. Que situação! Mas é nessa situação que a gente vê o poder de Deus que abre o mar vermelho para que o povo possa passar a pé enxuto. São nessas horas que a gente vê Deus atuando. É nessa hora que a gente vê que o deserto, muitas vezes quente, muitas vezes mortal, muitas vezes seco, um sol quentíssimo, escaldante. É nessa hora que a gente vê como a nuvem de Deus passa por cima da gente e durante o dia nos protege do calor e durante a noite nos guia para o caminho certo. É na hora do deserto que a gente vê que naquela hora de sede, da rocha sai água para matar a nossa sede. Por isso é que nós devemos adorar a Deus e invocá-lo enquanto nós vivermos. E por fim, queridos, o coração agradecido é aquele que toma o cálice da salvação, que invoca o nome do Senhor, mas que cumpre os seus votos ao Senhor na presença do seu povo. Sim, queridos, os votos são importantes na nossa vida. E o cristão, ele não está proibido de fazer votos ou de fazer nenhum tipo de, vamos dizer assim, de obrigação. Nós podemos fazer. O que a palavra de Deus nos adverte é: o que você votou, você tem que cumprir. O que você prometeu, você tem que fazer. Deus não se agrada de tolos, daquele que promete alguma coisa e não cumpre. Por isso, queridos, é que o salmista se empenhava em dizer: eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. Com aquilo que eu prometi. E nós, como cristãos, devemos fazer assim também. Cumprir como que nós prometemos. Quem é casado aqui, levanta a mão esquerda. Bastante gente é casada, graças a Deus, né? Assim como eu reflito hoje, você tem refletido nos seus votos com o seu cônjuge? Você tem cumprido? Como nós temos feito isso? É verdade?
Temos cumprido? Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, aquilo que prometemos, temos cumprido? Quando trazemos os nossos filhos ao batismo, aquilo que prometemos diante de Deus, temos cumprido? A palavra de Deus nos faz refletir sobre isso. Aquilo que eu votei, isso eu vou cumprir. E esses votos devem ser feitos na presença de todo o seu povo. Versículo 17, né? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Veja de novo aqui, ele repete a ideia dos versículos 13 e 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Porque o que Deus deseja de nós é que a nossa adoração seja um marco na vida comunitária. Nós somos chamados a adorar a Deus individualmente, não tenha dúvida disso. Mas especialmente nós somos chamados a adorar a Deus em comunidade, como povo do Senhor. Lá no céu estaremos nós louvando a Deus em comunidade, o povo do Senhor. E Ele quer que a nossa vida seja experimentada e vivida como comunidade, para mostrar aos outros que nós cremos no Senhor. Israel foi chamada e separada por Deus para ser luz para os gentios. E a igreja de Cristo Jesus também é chamada para ser testemunha de Cristo Jesus. E nós temos a grande oportunidade de falarmos de Jesus às outras pessoas. Assim, cumpriremos com a nossa obrigação de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, vamos dar graças a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas vamos lembrar que dar graças a Deus importa em adorarmos ao Senhor, da maneira como Deus se agrada, tomando o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor e cumprindo os nossos votos ao Senhor na presença do seu povo. Que esse ano, que foi tão diferente, termine de uma maneira muito mais agradável, com a alegria do Espírito Santo no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém?